Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isa, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu vou falar do discurso de ódio, a diferença entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. É um assunto muito básico, mas ele é muito essencial. Eu acho que todo mundo deveria ter conhecimento acerca desse tema e inclusive divulgar e para conscientizar outros também. Muita gente não sabe o que é discurso de ódio, acaba se confundindo, acaba promovendo e espalhando, achando que é só a mera opinião da pessoa e que tudo bem ela falar. Na internet, a gente vê muito isso, nas redes sociais. A gente vê também isso pessoalmente, né, na vida real, mas a gente tem que saber analisar, saber que é um discurso de ódio e saber que é errado, né, contra a lei isso. Então vamos lá, galera. O discurso de ódio, ele é uma fala intolerante, sem empatia nenhuma. Segundo o Daniel Sarmento, doutor em Direito Constitucional, pode ser manifestação de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos motivados por preconceitos. Eu vou adicionar até mais. O discurso de ódio não necessariamente ele é voltado para a minoria ou para grupos excluídos da sociedade. Ele pode ser para qualquer pessoa, pode ter preconceito ou não. Ele se baseia na violência verbal, a não aceitação das diferenças, por isso a intolerância. Um exemplo bem claro ao longo da história foi o regime nazista, que propagava o antissemitismo, né, ou seja, o ódio pelos judeus. Eles não aceitavam nenhum tipo de pessoas diferentes. Então eles não aceitavam negros, eles não aceitavam judeus porque eram de religiões diferentes. Basicamente, isso é um discurso de ódio, mas ele não se restringe somente ao preconceito. O artigo 29 diz que cada ser humano tem o dever de respeitar o outro e de ser respeitado. É um seu direito isso. E o artigo 1 está dizendo que todos são iguais perante a lei. Então não existe a pessoa virar e falar eu tenho o direito de fazer esse discurso de ódio. Ninguém tem. O discurso de ódio rebaixa e menospreza o indivíduo, então fere as leis dos direitos humanos. Mas o que acontece, galera? Infelizmente, existe muita confusão entre os dois. Pessoas não sabem diferenciar discursos de ódio de opinião. Então, ele falou assim, na prática isso significa que você tem a liberdade de expressar suas crenças e opiniões, desde que elas não firam outras leis e garantias. Ou seja, ter falas racistas, homofóbicas e similares, utilizando do argumento de liberdade de expressão, além de ser um ato nada empático e respeitoso, é configurado como crime, por ferir vários direitos fundamentais assegurados em nossa atual Constituição. E esses exemplos são discursos de ódio. Os judeus são vírus, eles estão deixando esse país doente. Precisamos exterminar os ratos, os católicos são nojentos. Os evangélicos devem ser punidos, não estamos fazendo o suficiente para nos livrarmos desses nojentos. Vocês percebem que é um discurso onde a pessoa só está atacando o grupo, ela não tem nenhum argumento racional dizendo alguma coisa, certo? A liberdade de expressão é a defesa dos seus posicionamentos e argumentos de modo racional. Os argumentos têm que fazer um sentido, eles têm que ser racionais, mas você mantendo a neutralidade. O discurso de ódio, ele é violento, né? Você percebe já a intolerância, você percebe a agressividade. Quando você não concorda com a pessoa, o correto, né, seria você virar e falar, olha, isso não funciona, eu não concordo com você por causa disso, daquilo. Mantendo uma neutralidade, o discurso de ódio é você ataca a pessoa. Entendeu? Eu peguei um outro exemplo aqui, ó. Não vejo a hora do Lula morrer. Não é discurso de ódio e sim de paz. Que ponto que a pessoa chega para desejar a morte do outro? Isso não é liberdade de expressão. Mas a minha opinião é eu espero que ele morra. Isso não é você tá sendo sim agressivo e você quer inclusive que algo horrível aconteça com aquela pessoa, né? Mas eu vou contar a minha história. É uma história que aconteceu comigo. A pessoa, no caso, lançou esse discurso. E graças a Deus, eu cedo reconheci que, era bem agressivo e tal. Então senta aí que vai ter história. E eu trabalhei bem esse assunto, eu sinto que eu trabalhei bem esse assunto comigo. Eu não sinto raiva da pessoa. E que bom que eu soube reconhecer e me afastei da pessoa. Eu já tinha um tempo que eu tava postando alguns status sobre certo assunto. Só que
eu acabava gerando uma interpretação meio errada, entendeu? Então, meio que foi isso. E a pessoa, no caso, ela viu meus status e ela disse que eu tinha um posicionamento X e eu estranhei, eu falei, não sei, não tenho. E daí ela começou a mandar mensagem dizendo que eu não tinha noção do que eu falava. Daí eu vi que já tinha uma agressividade ali, né? E até então ela não me falou por que eu falo as coisas então sem sentido. O que eu errei? Então ela não me falou. Eu mandei um áudio dizendo que, olha, não é assim, que a pessoa, que se você quiser me falar o que eu errei e tal, a gente tem que se respeitar, né? Não é só você virar, agressivo e virar e falar o que pensa, acabou, ponto final, você vai embora. Não, você vai lá e discute então com a pessoa, mantendo o seu posicionamento e mantendo essa neutralidade. Eu não vou ficar bravo, entendeu? Eu não vou ficar bravo porque o outro é diferente, porque o outro tem um pensamento diferente. E eu virei, gente, falei disso, tipo, numa boa, assim, bem calma, bem tranquila. Só que daí ela ouviu, aquela coisa, ela ouviu, mas ela não aplicou. E ela me mandou depois outras mensagens, daí ela começou, por exemplo, a me comparar com outras pessoas, né, dizendo as qualidades dos outros e os defeitos meus. Ela depois começou a falar assuntos literalmente nada a ver, ou seja, ela começou a falar como que eu fiquei com uma pessoa que ela conhecia, porque aquela pessoa era tão genial, tal, e eu não tinha ideia de nada. Ou seja, isso é um tipo de rebaixamento. E em vários momentos ela dizia que, por ela ser extremamente inteligente, ela mesma falava isso, ela toda hora, a todo momento ela dizia, Isabela, não sei se você vai entender o que eu tô falando. Quer dizer, isso é uma hierarquia tóxica, certo? Porque quando você diz eu sei e você não, você se sente mesmo no direito de falar o que bem entende. E não é bem assim que as coisas funcionam. Veio com um desprezo que, mesmo ela não tendo xingado diretamente, foi bem agressivo o que ela falou. E no final, ela não me falou o porquê que eu errei. Ela só virou, me insultou e foi embora. Depois ela nem quis ouvir o que eu tinha para dizer. E você consegue perceber quando ela tem uma empatia ou não, certo? Que eu quero mostrar. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no discurso das outras pessoas, o que as outras pessoas falam, a forma como ela coloca na mesa isso, a forma como ela coloca o que ela acha, é muito importante você analisar para justamente saber quem tá com um discurso tóxico, quem não tá. Se você percebeu o discurso de ódio em alguém, tenta avisar, vira e fala, olha, né, e fala tudo isso, em que momento que você também virou e fez um discurso de ódio para alguém ou para alguma coisa, né? Quando você vira e fala para a pessoa isso, você dá um conselho e a pessoa não quer ouvir, a pessoa quer continuar falando o que bem entende, cabe você a se afastar. Como a gente viu nos direitos humanos, ninguém é obrigado a suportar essa condição. Se a pessoa não está te respeitando, é um direito seu você se afastar. Porque infelizmente a gente não consegue mudar o outro. A pessoa muda porque ela quis, porque ela mudou, porque ela mesma resolveu, mas não é você que vai conseguir mudar. Você pode conscientizar ela, dar o toque. É aquele ditado, né? Você pode dar a chave pra pessoa, mas quem vai resolver abrir a porta é ela, entendeu? Bom, gente, então é isso. Eu termino meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, gostado. Comentem aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês já passaram por alguma situação parecida, se vocês já fizeram também discurso de ódio achando que não tinha nenhum problema. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais, falou!